Olá a todos, como é que estamos? Aqui é Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 15 de novembro de 2024. É uma sexta-feira, é feriado nacional da Proclamação da República. Foi neste dia, lá em 1889, que o Brasil deixou de ser uma monarquia, né? E o Dom Pedro II foi morar na França. E a classe militar deu lá o seu golpe de Estado, onde praticamente ninguém participou, exceto aquela cúpula maçônica e militar que passou a governar, assumiu o governo federal do Brasil. Mas, bom, o assunto de hoje, na verdade, é um assunto da área histórica. Então, ele vai ficar lá na playlist de História. Veja, ele vai ser intitulado como As Mentiras e a Verdade sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não pretendo apresentar nenhuma versão definitiva sobre a Segunda Guerra Mundial, porque há muita coisa ainda para ser desvendada, né? Mas veja só, no rescaldo aí de uma guerra, a história não pode ser escrita com precisão, né? O lado perdedor não tem ninguém para falar por ele. Ele é boicotado. E os historiadores do lado vencedor são limitados aí por anos de propaganda, né, de demonizar o inimigo, no caso o perdedor, e jogar para debaixo do tapete os crimes dos vencedores, que não raro são maiores do que os dos perdedores. Pô, por quê? Porque as pessoas querem se sentir bem, né, com sua suposta vitória histórica, né, militar, política, né, econômica, social, cultural, comunicacional, né, midiática, não. E as pessoas não querem saber que o seu lado é que foi o responsável pela guerra, né? Não, o perdedor é que é o causador do mal, né? As pessoas também não querem saber que a guerra poderia ter sido evitada, né? Elas acham que era uma coisa inevitável, uma legítima defesa, né? O povo não tem acesso às agendas ocultas de seus próprios líderes, né? Historiadores, mesmo os grandes historiadores, são limitados pela ocultação de informações. Os governos escondem zelosamente seus erros, omissões, corrupção, crimes, ao ponto de bloquear documentos por décadas a fio. Memórias, diários, testemunhos são fontes de difícil acesso, sobretudo quando são memórias, diários, testemunhos, relatos que pertencem ao lado perdedor da guerra. Qualquer contradição aí à propaganda oficial, né, a versão oficial da história propagada e imposta pelo vencedor requer imensa confirmação de fontes, se você for contraditar, né? Que fontes? Documentos oficiais, entrevistas, cartas, diários, memórias. Mesmo assim, mesmo que você levantar um vasto material para provar determinada tese, você será perseguido, né? Bom, para a história da Segunda Guerra Mundial na Europa, que é o assunto do vídeo de hoje, não sei se vai ser possível colocar o conteúdo que eu resumi ali no meu blog neste vídeo, mas vamos ver. Veja, para a história da Segunda Guerra Mundial na Europa, documentos vitais divulgados na Nova Zelândia e na Austrália, vejam só, foram acessados no Canadá e nos Estados Unidos, tendo passado antes pela Grã-Bretanha, pela Europa e pela Rússia. Então veja aí como é que os documentos aí realmente importantes, enfim, eles correram o mundo, né? Um historiador na trilha da verdade enfrentará longos anos de árdua investigação para julgar as evidências, até poder mostrar a verdadeira imagem dos fatos, tal como se deram, ou o mais aproximado possível da realidade. Uma coisa é patente: a verdade dos fatos é sempre muito diferente da propaganda de guerra do vencedor. A verdade raramente é bem-vinda. As pessoas não querem problemas, não querem sair da zona de conforto, todo mundo, né? Veja, então eu vou falar aí do melhor historiador da parte europeia da Segunda Guerra Mundial, David Irving. David Irving. David Irving, ele aprendeu que desafiar mitos não deixa ninguém impune. Irving perseverou. Se você quer evitar a propaganda sobre a Segunda Guerra Mundial e saber dos fatos, terá de estudar dois livros de David Irving, Guerra de Hitler
e o primeiro volume sobre Churchill, Winston Churchill, a Guerra de Churchill, a luta pelo poder. E o Irving passou décadas rastreando diários, conversando com sobreviventes, exigindo a liberação de documentos oficiais, fazendo das tripas coração para ter acesso a documentos classificados ou semi-classificados. Veja, ele teve acesso ao diário de Rommel, general do Hitler, aos diários de Joseph Goebbels, homem forte das comunicações do regime nazista. Ele teve acesso aos arquivos soviéticos em 1991, quando estiveram provisoriamente, temporalmente abertos, né? Pode-se afirmar que David Irving foi mais a fundo nos fatos reais sobre a Segunda Guerra Mundial do que qualquer outro historiador. E apesar de muitos admiradores, sobretudo em sua própria área, entre os seus pares, o Irving foi demonizado por uma elite de dominadores globais. Ele foi boicotado, foi obrigado a publicar os seus próprios livros sem que nenhuma editora pudesse editá-los, né? Sim, os dominadores globais são reais. Eles são sionistas, hein? Eu já fiz muitos vídeos sobre esse ponto, hein? Pertencem a umas poucas famílias ancestrais. Não aceitam nada que altere a imagem propagandística da história. Bom, então vamos ao assunto, dado este preâmbulo. Segue o resumo do assunto aí, colhido das obras de Irving, feito por mim mesmo, né? A Segunda Guerra Mundial, primeiro ponto, veja só, os assuntos que eu vou elencar nesse vídeo nascem da historiografia de David Irving, não saem da minha cabeça ou da minha preferência ou do meu lado, não é nada disso, é simplesmente eu sou aqui o indivíduo que vai... Eu sou o mensageiro, hein? Bom, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra de Churchill, não foi a guerra de Hitler. Às vezes o verdadeiro vilão não é quem você pensa. Ou às vezes você tem um vilão maior do que aquele indivíduo que passou para a história como o maior vilão da história, né? Veja, o Churchill conseguiu a guerra que ele tanto pregou. Uma guerra gerada, todo mundo sabe, pelo humilhante Tratado de Versalhes, assinado lá em Paris, na França, né? no pós-Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, extremamente nocivo para a Alemanha, que despojou a Alemanha de seu próprio território e de sua dignidade. Bom, então daí vocês sabem, Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães são as entidades que cresceram no pós-Tratado de Versalhes e são as entidades mais demonizadas da história. Qualquer um que encontre algo de bom em Hitler ou na Alemanha nazista é instantaneamente acusado e demonizado, torna-se um pária. Veja, é um gatilho, é automático. Se você falar minimamente, apontar algum aspecto positivo da Alemanha nazista, você já é demonizado automaticamente. Bom, o Irving está muito ciente deste problema, né? Toda vez que o seu relato de Hitler nos seus livros mostra uma pessoa diferente da imagem demonizada, isso atrai a mais radical crítica negativa, né? Do mesmo modo para Winston Churchill, né? Toda vez que o relato de Irving mostra uma pessoa diferente do adorado ícone britânico, né? Imediatamente a pessoa é criticada. A defesa de Churchill é apaixonada, né? Bom, historiadores, com mais frequência do que se imagina, fazem muitas concessões à verdade histórica, inclusive se ele quiser sobreviver, né? Todos vimos o que aconteceu com Julius Assange, recentemente, preso durante anos por revelar a pura verdade dos fatos. Finalmente acabou sendo liberto, né? Há poucos meses, né? Após 10 anos aí, ou mais em prisões, né? Ele mostrou, o Julius Assange, vocês sabem, ele mostrou que quem patrocinava os piores grupos terroristas ditos islâmicos, né, era o próprio Estados Unidos, né? Por aí vai. O Estado Islâmico, o Daesh, o ISIS, a própria Al-Qaeda, né? Bom, e ele realmente mostrar a verdade é muito doloroso, né? Bom, então continuando, veja, a Segunda Guerra Mundial começou quando assim foi declarada a guerra pelo Império Britânico. Esse é o primeiro ponto. França e Alemanha, né? Não, foi declarado pelo Império Britânico, né? A guerra não começou por uma blitzkrieg alemã. Os franceses despreparados foram derrotados rapidamente pela Alemanha. A Alemanha preservou a França, esse é o primeiro ponto. A França e suas colônias francesas ficaram intactas,
sob o governo do Marechal Pétain, né? Posteriormente, o Pétain foi condenado à morte por Charles de Gaulle, por ser julgado um colaboracionista com os alemães, né? Mas o fato é que a França não foi destruída, os museus, o Arco do Triunfo, o Palácio de Versalhes, as colônias, nada disso foi perseguido ou destruído pelos nazistas, né? Esse é o primeiro fato, né? Na Grã-Bretanha, Churchill ele elocubrava, imaginava que uma guerra o colocaria de volta ao poder. Veja, nenhum britânico igualava a retórica, a determinação e os discursos de Churchill. Foi um dos maiores oradores, né, do século. Né? Churchill desejava o poder febrilmente. Ele pretendia mesmo reproduzir os feitos militares do Duque de Marlborough, cuja biografia o Churchill estava escrevendo. Ele escreveu uma biografia do Duque de Marlborough. O Duque de Marlborough, não tem nada com o homem de Marlborough, hein? Aquela marca de cigarro, hein? O Duque derrotara, após anos de luta militar, o poderoso Rei Sol da França, Luís XIV, o governante mais poderoso da Europa de sua época. Bom, em contraste aí com o aristocrata Churchill, Hitler era um homem do povo. Ele acreditava piamente atuar para o povo alemão, né? Bom, o Tratado de Versalhes havia desmembrado a Alemanha. Partes da Alemanha foram confiscadas e entregues à França, à Bélgica, à Dinamarca, à Polônia e à Tchecoslováquia. A Alemanha não havia realmente perdido a guerra, mas concordara servilmente com um armistício enganoso, né? A perda de territórios e aproximadamente 7 milhões de alemães foram para a Polônia e a Tchecoslováquia, onde, aliás, os abusos com os alemães se tornaram uma constante. Bom, isso garantiu aí no imaginário alemão do pós-Primeira Guerra Mundial que o Tratado de Versalhes foi pensado para destruir a Alemanha, né? E isso não é simplesmente imaginação. O tratado foi pensado para isso mesmo, né? O programa do Hitler era reunir a Alemanha novamente, era levantar a Alemanha, né? E teve sucesso antes da guerra, até que ele chegou à Polônia, né? Que foi um fato que também desencadeou a Segunda Guerra, né? Veja, as exigências do Hitler eram realistas, corroboradas aí por vários líderes europeus, mas esbarrou nos interesses pessoais de Churchill. Mais ainda, o Churchill estava sendo financiado pelo Focus Group. Veja, aqui o primeiro lado conspiranoico, aqui real. Churchill estava sendo financiado pelo Focus Group, dinheiro sionista, né? Um grupo bancário sionista. E aí passou a pressionar tanto o primeiro-ministro britânico Chamberlain, que Chamberlain interveio nas negociações polaco-alemães. Você sabe, tinha milhões de alemães na Polônia, né? Sendo perseguidos pelos poloneses, né? Veja, é uma situação até parecida com o que ocorre hoje na Ucrânia, né? As minorias russas dentro da Ucrânia, por exemplo, lá no Donbass, que estavam sendo trucidadas lá pelos batalhões neonazistas, lá Azov e tudo mais, que foi um dos motivos que desencadeou a operação militar especial russa na Ucrânia. A mesma coisa acontecia na Polônia, né? Os alemães estavam sendo dizimados lá na Polônia, né? Bom, então o Chamberlain, né, ele emitiu uma garantia aí britânica à ditadura militar polonesa. Veja, os britânicos, então, se colocaram abertamente aliados dos poloneses, do governo da Polônia, né? Caso a Polônia se recusasse a libertar território que fora da Alemanha, aí, né? E com populações alemãs, né? Na verdade, ele deu uma garantia à ditadura militar polonesa. Os britânicos não tinham como cumprir essa garantia, né? Mas a ditadura militar polonesa não tinha inteligência para perceber isso. Consequentemente, a ditadura polonesa recusou o pedido da Alemanha, né, que queria libertar as minorias alemãs dentro da Polônia, e a Polônia passou a contar com a ajuda, vamos dizer assim, com a ajuda britânica, né? Bom, então foi um erro do Chamberlain, né? Quando ele se meteu lá nas negociações entre a Polônia e a Alemanha, que era um negócio entre a Polônia e a Alemanha, ele se meteu e, bom, e aí dessa estúpida ditadura polonesa veio o acordo, o famoso acordo Ribbentrop-Molotov, né? Acordo esse que foi assinado entre o Hitler e o Stalin, né? Que a Alemanha e a União Soviética dividiriam a Polônia entre si, né?
Aí quando Hitler atacou a Polônia, veja, a Grã-Bretanha e os franceses declararam guerra à Alemanha, né? Por causa daquela garantia britânica lá, né? De que os britânicos iriam proteger a Polônia, né? Detalhe: os britânicos e os franceses tiveram o cuidado de não declarar guerra à União Soviética, que ocupava, então, pelo menos a metade oriental da Polônia. Você vê que ali era uma zona de litígio entre a União Soviética e a Alemanha. Polônia no meio, minorias alemãs dentro da Polônia, minorias russas dentro da Polônia. Uma situação complicada. E daí os britânicos metendo o bedelho, louco para ensejar uma guerra insuflada, promovida, né, pelo Churchill. Assim, a Grã-Bretanha que foi a maior responsável pela Segunda Guerra Mundial, né? Primeiro por interferir nas negociações alemãs polonesas e depois por declarar guerra à Alemanha. Então veja, o Churchill estava focado na guerra contra a Alemanha. Veja, ele já pretendia isso há vários anos, hein? Bom, o Hitler ele não queria nenhuma guerra com a Grã-Bretanha ou com a França. Na verdade, ele nunca pretendeu invadir a Grã-Bretanha. A ameaça de invasão, que os nazistas iriam invadir as Ilhas Britânicas, era uma quimera usada e evocada pelo Churchill para unir a Inglaterra à sua volta, né? Ele precisava de um inimigo, né? Daí, inclusive o Hitler, nos seus escritos, nos seus discursos, ele foi um dos oradores mais formidáveis da história, né? Ele expressou sua opinião de que o Império Britânico era essencial para a ordem no mundo. Ele respeitava o Império Britânico. E que, na ausência do Império Britânico, os europeus perderiam a sua supremacia mundial. Veja, e ele estava certo nisso. Embora o Império Britânico já estava numa jornada, vamos dizer assim, arriscada ou temerária, o Império Britânico já não era tudo aquilo, né? Bom, após a vitória alemã sobre os exércitos francês e o exército britânico, o Hitler ofereceu uma paz generosa à Grã-Bretanha. Por quê? Ele não queria nada da Grã-Bretanha além do retorno das colônias alemãs para a Alemanha, colônias que estavam, então, sob a guarda do Império Britânico. Então, ele venceu os exércitos franceses e venceu também. Não vou entrar nos detalhes aí dessas batalhas, tá? Ele garantiu aí, vamos dizer, que ele desejava o entendimento com o Império Britânico e disse que reconstituiria os estados polonês e tcheco aos seus próprios critérios, né? E a seus aliados, ele disse que a derrota do Império Britânico não prejudicaria a Alemanha ou a Rússia bolchevique ou o Japão, né, que são os países que estavam realmente no meio dessa convulsão. Bom, o que aconteceu? Então ele vence o exército francês, ele vence o exército britânico em solo europeu e oferece a paz. Bom, o Churchill ele simplesmente ele escondeu do público essas ofertas de paz de Hitler. Ele manteve essas ofertas de paz simplesmente secretas, né? E lutou aí, vamos dizer, para impedir qualquer processo de paz com a Alemanha, porque o Churchill ele queria a guerra, ele precisava da guerra, né, a qualquer custo, de qualquer jeito. A sua retórica era simplesmente acachapante, né? Era um indivíduo que tinha uma enorme capacidade de influenciar o povo inglês para lutar contra os alemães, né? Bom, como é que fica os Estados Unidos nessa? Bom, o Roosevelt ele encorajou o Churchill em sua guerra, né? Mas ele não assinou nenhum compromisso aí em nome dos Estados Unidos ou em nome da Grã-Bretanha, né? Veja, o Roosevelt ele foi muito esperto. Ele sabia muito espertamente que a guerra alcançaria seu próprio objetivo. Qual objetivo? Veja, uma guerra pode levar um país à falência, né? Inclusive foi o que aconteceu, né? Destruiria o poderoso Império Britânico e que o dólar americano herdaria a poderosa posição de que gozava a libra esterlina, que era a moeda da reserva mundial, né? Bom, o Roosevelt estava certo nisso, né? Ele apostou certo. Então, o que ele fez? Ele, sabe, a pessoa tá empurrando, você puxa, né? Ou então a pessoa está andando, você empurra, né? Ela vai ao encontro daquilo que ela pretende, né? Ele deu um empurrão lá, né? E o Churchill, então,
prendeu a Grã-Bretanha em uma guerra que ela não poderia vencer sozinha. Então, o Roosevelt, o que ele fez? Ele enviava algumas ajudas, né, monetárias, financeiras, em troca de juros extremamente altos. Por exemplo, ele enviou lá 60 destroyers, navio de guerra americano, meio velhos, já quase inúteis, né, para as bases navais britânicas no Atlântico, né? O, ele também atrasou lá o fornecimento de suprimentos pelos Estados Unidos, né? A Grã-Bretanha já estava meio desesperada, né? Ela esperava aí que fosse entregue 22 bilhões em ouro britânico, né? Incluindo os 42 milhões em ouro que a Grã-Bretanha tinha lá na África do Sul. Bom, então daí você começa lá em 1941 a venda forçada de investimentos britânicos no exterior, né? Por exemplo, a Viscose Company, de propriedade britânica, valia 125 milhões de dólares em 1940, né? Ela tinha 40 milhões de dólares em títulos do governo. Foi vendida para a casa bancária Morgan por 37 milhões de dólares. Um roubo, né? Mas os britânicos conseguem assim, vendendo barato, vamos dizer, algumas empresas. Por quê? Porque eles assumiram dívidas com Washington, né? Pagamento por munição de guerra, pelos destroyers lá e por suprimentos. Por quê? Porque eles precisavam da ajuda dos Estados Unidos para travar a guerra que eles queriam, né? E o Roosevelt então usou muito bem essa situação, empurrando o cara que já está caindo, né? Bom, a ajuda americana então estava condicionada à Grã-Bretanha desmantelar um acordo lá que existiu em Ottawa, que é de 1932, o qual esse acordo dava todo tipo de privilégios à coroa britânica nas suas várias colônias espalhadas pelo mundo, ou seja, o protecionismo, né? Desde sempre praticado pelos que exigem liberalismo da parte dos outros. Você pratica protecionismo e você exige que os outros sejam liberais, né? Ou seja, os outros não podem fazer protecionismo, só você, né? Mas todo mundo tem que ser liberal, mas você não é liberal, né? É o que o Trump vai fazer, né? Ele vai bradar pelo livre mercado, pela concorrência e ao mesmo tempo vai praticar um atroz protecionismo para proteger a indústria americana, né, da concorrência chinesa, né? Bom, então veja, voltando ao assunto aqui da trama que existe aqui entre é, a ajuda que Washington dava a Londres, né, em termos de armamento, de munição, de navios de guerra, né, e os ingleses vendiam então certas empresas aí para os Morgan, que já eram o princípio aí do globalismo, né, barato para poder pagar o Roosevelt, né. Veja, e então vamos dizer que o Churchill estava quase que numa situação de ficar implorando para o Roosevelt, né? Inclusive aí o Churchill escreveu uma carta para o Roosevelt. Veja, se a Grã-Bretanha não poder mais pagar aí o que ela deve, né? Nós vamos conquistar a nossa vitória com o nosso sangue, né? Nós vamos salvar a civilização, né? E os Estados Unidos, sabe, nós ficaremos assim depauperados e os Estados Unidos vão sair por cima, mais ou menos é isso que ele escreve na carta. Quer dizer, ele sabia o que estava acontecendo, né? E nós, britânicos, seremos despidos até os ossos, né? Bom, então, na verdade, assim, o Churchill ele era um fatalista, né? Um indivíduo que realmente ele conseguiu, assim, acabar com o Império Britânico, né? Porque foi o resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, então, assim, poderia se escrever muito sobre como que o Roosevelt deu uma rasteira aí na Grã-Bretanha, né? Dos seus bens e do seu próprio poder, né? Bom, o David Irving, ele escreve então que nós estávamos numa era aí de estadistas gangsters. Bom, isso não é só daquela época, né? Nós estamos na mesma situação hoje, né? Veja, e então o Churchill, né? É, ele não estava aí na liga do Roosevelt, né? A sobrevivência do Império Britânico não era uma prioridade, vamos dizer assim, para o Roosevelt, né? Bom, o Roosevelt ele considerava o Churchill um moleque, na verdade, um bêbado, né? Então ele dizia assim, a política do Roosevelt é pagar o Irving, né? Ele diz a política do Roosevelt era pagar o suficiente para dar ao Churchill assim um tipo de algum apoio, né? Para ele não parar aquela retórica bélica, né? Para fazer ele realmente, vamos dizer, é como se ele estivesse dando uma corda para um enforcado, né? Então assim, o Roosevelt foi muito astuto, né? E durante toda a guerra, né?
ele teve meios de ajudar o Churchill, né? E, eventualmente, o Churchill ele percebeu isso, a gente vê isso por essa carta, né? Tardiamente, vamos dizer. Ele percebeu que Washington, na verdade, estava em uma guerra para tomar o poder do Império Britânico, da Grã-Bretanha, né? Então, assim, quanto mais ele percebia isso, mais feroz ele se tornava com o próprio Hitler, né? A grande ironia era que o Hitler ofereceu a paz ao Churchill. E se ele tivesse feito a paz, talvez o Império Britânico tivesse sobrevivido, né? Com as suas colônias, o Commonwealth, né? O Império Britânico dos Sete Mares, né? E a Libra Esterlina. Então, veja, eles perderam muito, hein? Quando já era tarde demais, né? O Churchill ele chegou à mesma conclusão do Hitler, né? De que o conflito com a Alemanha era desnecessário. Inclusive, um historiador, o Pat Buchanan, também defendeu essa tese, né? Inclusive escreveu um livro chamado Churchill, Hitler, Unnecessary War Britain. Bom, então vejam, aí já deu para entender qual que era a trama que envolveu a ajuda financeira e bélica que os Estados Unidos dava para a Inglaterra. Já deu para perceber que o Churchill, para ele era uma questão pessoal, fazer uma guerra contra a Alemanha, ele precisava da guerra para se manter no poder, mais ou menos como o Zelensky na Ucrânia, num outro nível, né? Porque a gente está falando de Império Britânico, né? E a Ucrânia não tem nada de Império Ucraniano, né? Então, assim, é uma outra relação. O Império está por trás, naturalmente, da Ucrânia, mas ela é usada como uma bucha de canhão, né? Bom, então, na verdade, quem foi usado aí como bucha de canhão foi, na época da Segunda Guerra Mundial, foi o Império Britânico, foi usado como bucha de canhão pelos Estados Unidos. Quer dizer, então, os Estados Unidos, ele fomentou, né, a guerra usando a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, ela aceitou alegremente a ajuda americana e acabou se enredando, né? Independentemente do fato dela ter vencido a guerra, né? Ela venceu, mas ela saiu depauperada, né? Bom, nesse momento, o Hitler ele já tinha proibido que se bombardeasse cidades civis britânicas. Veja, e o Irving teve acesso a esse documento. Veja, ele falou: nós não vamos destruir cidades britânicas, da mesma forma que ele não quis destruir a França. Veja, e nesse momento, quando isso vem à baila, pelo conhecimento dessa declaração aí do Hitler, o Churchill autoriza que se comece a bombardear cidades alemãs. Ou seja, quem começou a guerra foi a Inglaterra. Como? Destruindo cidades alemãs, atacando população civis com bombas de fogo. Então, Churchill manteve esse bombardeio de civis alemãs, né? Inclusive isso não vinha na mídia britânica, isso não aparecia nos jornais britânicos. O Churchill chegou ao ponto de impedir que a Cruz Vermelha fosse aos locais que estavam sendo bombardeados, né? Ele impedia o acesso da Cruz Vermelha. Ninguém deveria saber que os britânicos estavam bombardeando áreas residenciais civis. Então veja, quem começou a bombardear quem? Churchill começou bombardeando cidades alemãs. Foi isso que começou a guerra assim, né? O objetivo do bombardeamento aí do Churchill, bombas incendiárias seguidas de explosivos para impedir que os bombeiros controlassem as chamas. Então veja, você joga bombas incendiárias de aviões e em seguida você explode, né, os locais que já estão queimando, né, impedindo que as chamas sejam controladas, né? Então era provocar assim um ataque de destruição, né, massivo, né? O Churchill calculou que isso aí, veja, e ele não podia permitir que isso viesse à baila, que isso fosse sabido pelo povo britânico, né? Então isso também a provocação desse ataque aí, né, era para fazer com que o Hitler atacasse Londres. Quer dizer, então ele atacava as cidades alemãs. Por quê? Para provocar a própria guerra, né? Para insuflar a Alemanha a ter que se defender, né? O Churchill calculou isso daí, né? Que isso traria simpatia quando a Alemanha o atacasse, como ele controlava a mídia, né?
isso vai trazer a simpatia não só do inglês para sua causa, como também dos Estados Unidos. Quer dizer, ele ia puxar os Estados Unidos para a guerra, né, por causa da histórica ligação que existe entre ingleses e norte-americanos. Né? Para você ter uma ideia disso, veja, um ataque britânico matou 50 mil pessoas em Hamburgo. Um ataque. Um ataque depois subsequente, posterior, matou mais 40 mil civis alemães. E o Churchill também ordenou que o gás venenoso fosse adicionado ao bombardeio de áreas residenciais civis alemãs. Inclusive, o Churchill ordenou que Roma fosse bombardeada em cinzas. Sim, porque a Itália era aliada da Alemanha. Veja, o uso do gás venenoso e o bombardeamento de Roma não aconteceram, né? A Força Aérea Britânica se recusou a obedecer essas ordens, mas o Irving ele mostra esses documentos, né, do Churchill ordenando o bombardeamento de Roma e o uso de gás venenoso nos bombardeamentos aéreos residenciais civis na Alemanha. Né? No final da guerra, aí, os britânicos e já os norte-americanos, juntos, destruíram a bela cidade barroca de Dresden, né, queimando 100 mil pessoas no ataque. Uma coisa absolutamente bestial, né, de uma barbárie indescritível. Após meses de ataques com bombas incendiárias na Alemanha, incluindo Berlim, o Hitler cedeu, né, a seus generais e respondeu na mesma moeda. Finalmente, né? Após meses de ataques, né? O episódio que eu contei de Dresden foi no final da guerra, né? Mas assim, o Churchill ele conseguiu, né? Ele atacou Hamburgo, né? Ele ameaçou atacar Roma e, e o Hitler, então, entra para a guerra. Aí ele resolve atacar Londres, né? Então aí a história se tornou a Blitz de Londres, né? E não a Blitz britânica da Alemanha. Com Hitler na Alemanha, declarando guerra, né? Churchill assumiu a direção da guerra. Bom, essa ficou a primeira parte, então, do nosso vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês já viram que é um viés completamente diferente do que propaga aí a grande mídia mainstream. Né? Realmente, o indivíduo que fez a guerra, né? Quem fez a guerra foi o Churchill e não foi o Hitler. Né? Pelo contrário, o Hitler aparece nos escritos do Irving como um indivíduo disposto a fazer a paz. Claro, ele tinha um problema na Polônia, que ele tinha que resolver com a Rússia, né? E a Grã-Bretanha aproveitou esse episódio, né, para criar a sua guerra. Né? Agora a gente precisa também discutir que motivações o Churchill tinha para fazer a guerra contra a Alemanha. Né? Que motivações ele tinha? O que está por trás? Né? Por que o Churchill precisava tanto desta guerra? Por que ele só conseguia se manter no poder se houvesse uma guerra? Né? Enfim, são questões que a gente precisaria responder. Como é que fica a questão das empresas, né, das grandes corporações que vão funcionar dentro dos campos de concentração, que na verdade eram campos de trabalho. O Irving também dedicou muitos capítulos sobre essa questão também. Então, essa segunda parte eu vou deixar para o vídeo de amanhã. Então, hoje vocês encontram esse vídeo aqui na área onde está na playlist de História. Canal Luz do Fim do Túnel, aqui tentando lançar luz neste tema espinhoso e que vai contra as versões oficiais da história. Não que seja aqui um revisionismo, não. Simplesmente eu estou evocando aqui a obra do David Irving, né, que é uma obra de grande importância e ele é respeitadíssimo entre os seus pares. O indivíduo que foi boicotado, foi perseguido, enfim. Eu vou entrar em mais detalhes aí na segunda parte do vídeo. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Não vou dar maiores considerações com relação ao canal. Vocês já sabem o que é necessário. Seguir o canal, né? Verifique se você está seguindo o canal, né? Comentários são bem-vindos, acionar o sininho, dar o like, né? Quem quiser ajudar o canal pode fazer um pix para o canal, não é monetizado. O canal está perto aí de 3 mil seguidores. Mídia alternativa, independente, livre expressão e comunicação. Muito obrigado aí a todos, até a próxima e fiquem com Deus.